Bom dia. Primeiro eu quero saber se todo mundo está conseguindo enxergar, por conta das luzes da volta que me perguntou. Para mim é uma honra estar aqui na abertura, da Semana do Servidor. Primeiro porque é uma honra ser servidora. Tem uma expressão, e aí hoje eu me recordei muito, que fala assim, quando eu cheguei era tudo mato. Então, quando eu cheguei na prefeitura, a escola de governo, a escola de gestão pública ainda não existia, era tudo mato, porque eu vou ser debutante o ano que vem. Então, quem tá um pouquinho aí mais antigo, vai lembrar que a gente não tinha esses momentos, embora a gente tivesse cuidados, embora a gente tivesse datas comemorativas, a gente não tinha uma escola instituída específico para o cuidado da capacitação do servidor. Então é uma conquista muito grande. Vou vir para cá porque aqui eu estou ouvindo muito a minha voz. É uma conquista muito grande a gente ter esse tipo de repertório na nossa prefeitura, Não são todas as prefeituras que têm, então muito bom que a gente tenha. E aí eu quero agradecer, a Escola de Governo, agradecer a Valquíria pela confiança, A gente já fez parcerias algumas outras vezes e tem dado muito certo. Então é uma honra estar aqui. E outra coisa que foi muito gostosa foi rever alguns rostinhos aqui conhecidos. Como eu já estou na Secretaria da Saúde, mas já trabalhei em outras secretarias, acaba que eu começo com o coração bem quentinho de ver vocês e ver pessoas que eu trabalhei, tanto na CEPLAN, ou na administração, ou em outras secretarias. É muito gratificante, a Nilma que está na cultura. Então é legal a gente ver que na prefeitura a gente constrói história. E aí eu sempre costumo dizer assim, que a gente constrói uma história, que tem gente da prefeitura que chega e conhece às vezes o melhor amigo que vai ter na vida. Tem gente que na prefeitura chega e conhece o amor da vida. Tem gente que casa dentro da prefeitura, entre os servidores. Tem gente que tem filho, tem gente que perde entes queridos, tem gente que está ali com amigos no dia a dia. Então, por mais que a gente não queira estabelecer alguns laços, a prefeitura é um lugar de construção de laços. A gente passa muito tempo da nossa vida dentro da prefeitura. Então, é imprescindível e até muito difícil que a gente vá lutar contra isso, porque a gente vai construir laços. Então, a gente vai encontrar pessoas aqui que estão, às vezes, há 20 anos, e para quem está chegando agora, olha, a gente construiu um bocado de coisa, era tudo mato antes de vocês chegarem, Val? Então, eu quero agradecer muito. Outro agradecimento que eu queria fazer é a equipe que eu trabalho. Então, como servidores, vocês sabem que para a gente estar aqui, a gente, às vezes, deixa de fazer alguma coisa ou tem que realocar, reorganizar o trabalho, e não é todas as vezes que eu tenho essa honra de ter a equipe que eu trabalho junto a mim. Então, hoje o consultório na rua está aqui junto comigo. E isso deixa meu coração muito alegre, porque é uma equipe muito comprometida, são pessoas muito solícitas e que têm feito muita diferença no meu dia, em ter um ambiente mais agradável de trabalho, em estabelecer conexões. Para quem não conhece, o serviço de consultório na rua, ele é ligado à Secretaria de Saúde, é claro que eu vou fazer o merchan de onde eu trabalho. Ele é ligado à Secretaria da Saúde, e na Secretaria da Saúde a gente tem sede ali na UBS Centro, e a gente cuida de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, cuida de pessoas em situação de rua mesmo. Esse é o nosso trabalho. A gente tem um veículo itinerante, que hoje é compartilhado com outros serviços, e a gente sai nas ruas para poder oferecer acesso à saúde àquelas pessoas que muitas vezes não chegam à UBS, a fim de que elas possam vencer aí os estigmas, os preconceitos e chegar à UBS. Então, só para vocês saberem de onde eu vim. Hoje eu trabalho ali na Secretaria da Saúde. Então, vamos falar um pouquinho de inteligência emocional e comunicação assertiva. Então, primeiro a gente vai falar da parte de inteligência emocional, e aí a gente vai dar alguns exemplos sobre comunicações um pouco mais inadequadas, e aí, por fim, a gente fala sobre a comunicação assertiva. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser parar para perguntar, não tem problema.
Até porque, às vezes, lá no final, talvez sua dúvida não faça mais tanto sentido, ou a gente acaba esquecendo, então não tem problema, pode pedir licença e perguntar, tá joia? Então, quando a gente pensa em inteligência emocional, o que vem a ser? Parece que é um termo que está meio que na moda, né? Todo mundo fala de inteligência emocional, que é muito importante, mas trazer esse conceito, às vezes, é mais complexo do que a gente imagina. Porque o que vem a ser a inteligência emocional? Será que é aquela pessoa que todo mundo fala assim, que pessoa boazinha, que pessoa bacana? Será que é isso? Ou será que é aquela pessoa que é bem expansiva, que está conversando com todo mundo, que tem essas características? Vamos ver, nós vamos descobrir hoje. Então, a inteligência emocional, ela vai significar lidar bem com as próprias emoções, fazer uma leitura adequada do ambiente e, além disso, conseguir compreender e influenciar as emoções que as outras pessoas sentem também. Difícil, né? Porque já é difícil lidar com a minha emoção, ainda eu vou ter que saber ler o contexto e saber influenciar o outro. É difícil, mas com treino a gente vai melhorando essa habilidade. Então, por que é importante, né? O que é essa inteligência emocional? Como eu falei, autoconhecimento. Além da autoconsciência, né? A autoconsciência vem a ser o que eu estou sentindo. Às vezes a gente está numa determinada situação que a gente não tem clareza daquilo que a gente sente. É muito comum, por exemplo, eu além da prefeitura, eu atendo também no consultório. É muito comum eu receber homens, por exemplo, que em situações que estão frustrados ou que estão tristes, eles expressarem raiva. Porque foram ensinados lá desde a infância de que homem não chora, de que homem tem que ser mais duro, que tem que ser mais firme. E aí, quando precisa demonstrar vulnerabilidade ou tristeza, tem dificuldade. E aí acaba demonstrando com grosseria ou com raiva, muito por conta dessa parte de ensino, né? Então, muitas vezes não tem a consciência daquilo que está sentindo. Olha, parece que eu estou com raiva, mas não é, às vezes está triste. E aí a pessoa expressa como uma raiva, mas aquilo que ela está sentindo é tristeza e ela não consegue ter consciência disso. Então, além dessa autoconsciência, a gente precisa ter o autogerenciamento. O que é esse autogerenciamento? A gente aprende na inteligência emocional que a gente não deve, por exemplo, suprimir ou tentar reprimir uma emoção. Se a gente tentar pegar um copo d'água que vai transbordar inevitavelmente, o que é mais fácil? A gente direcionar essa água para um lugar, para ela transbordar, vamos pensar aí nos rios, nos enchentes, mais fácil eu dispersar essa água para algum lugar ou eu tentar contê-la? Emoção a gente não contém, né? A gente direciona ela da melhor forma, transforma ela de modo mais adaptativo. Então é isso que a gente faz com emoção. Então aquela ideia de que quando a gente está nervoso e aí alguém olha pra gente e fala assim, fica calmo, não funciona, porque a gente não fica calmo, a gente fica com mais raiva, inclusive, porque alguém está tentando conter nossa emoção, né? Então a gente tem que aprender aí a gerenciar. Nós vamos falar sobre isso também. A consciência social, que seria essa leitura que eu faço do ambiente, né, de como eu devo me comportar em cada ambiente, então eu preciso ter essa habilidade. E a gestão de relacionamentos, que é o principal ponto que nós vamos conversar hoje. Por quê? Como eu disse, a gente passa muito tempo na prefeitura. Inclusive, às vezes passamos mais tempo na prefeitura do que com a nossa própria família ou com amigos. Eu, por exemplo, trabalho 30 horas, então são 30 horas que eu não estou com a minha família, não estou com amigos e estou com os meus colegas de trabalho. Se eu fico 30 horas por semana ou 40 horas por semana com o meu colega de trabalho e o nosso relacionamento, ele é extremamente difícil, ele é cheio de embates, ele é muito sofrido, consequentemente o meu dia vai ser muito difícil e eu vou ter uma vida mais difícil. Então a ideia não é essa, a ideia é que a gente construa relacionamentos mais saudáveis, mais adaptativos, para a nossa vida ficar um bocadinho mais leve. Até porque muitas vezes a gente já tem as próprias demandas do nosso trabalho.
né? Ser servidor, embora seja muito nobre, é também um desafio muito grande, porque além de ter que lidar com as questões burocráticas, com as nossas dificuldades do dia a dia, a gente lida muitas vezes com a dificuldade de recursos materiais, isso desde que a prefeitura é prefeitura, a gente lida com essas dificuldades também. Quantas vezes a gente não faz vaquinha para levar um negócio lá no setor? Ou então, porque precisa de um papel diferente, porque eu quero... Quantas vezes a gente faz isso dentro da prefeitura para quem está aí há anos? Porque a gente sempre lidou com escassez de recursos. Então, a gente lida com a escassez de recursos, lida com uma alta demanda de trabalho, lida com questões extremamente burocráticas, e aí, se além de todas essas questões eu estiver trabalhando em uma equipe que me causa sofrimento, minha saúde mental ela vai por água abaixo, ela vai para o ralo. Então, vamos tentar trabalhar pelo menos aquilo que está dentro do nosso alcance. Então, tem um atlas, vocês podem até acessar depois na internet, eu vou deixar essa apresentação disponível com a Val, com os meninos, para quem quiser disponibilizar. Tem um atlas na internet que é super bacana, que ele fala sobre cada emoção, e ele fala sobre as formas de intervenção, as formas como são gatilhos. Então, só para eu explicar um pouquinho. Como que a emoção ela funciona com a gente? Geralmente, a gente... Vamos imaginar que um amigo ficou bravo comigo ou fez alguma coisa para mim. Eu sinto a raiva e a partir daquele sentimento eu vou ter um impulso para agir. Então, eu posso agir... discutir, eu posso chorar, ou eu posso ficar remoendo. Então, eu tenho uma ação externa, sinto aquilo e a partir daquilo eu me comporto, certo? E aí, o que a gente tem que aprender a gerenciar? A gente tem que aprender a gerenciar o sentir? Não, porque a gente vai sentir. A gente tem que aprender a gerenciar aqui. Porque se o amigo vai ficar bravo comigo, se ele vai discutir comigo, se ele vai chegar de mau humor, se ele não vai estar bem no dia, a gente não tem controle sobre o comportamento do outro. A gente não consegue alterar isso. O que a gente sentiu, a gente também não consegue alterar. A gente precisa pensar em formas de canalizar. Então a gente consegue, vou trazer isso de uma forma um pouco mais adaptativa. Vou fazer isso dar vazão de um modo que seja mais adaptativo e que cause menos sofrimento para mim, não pensando só no outro, mas pensando em mim, porque no final a questão de saúde mental ela volta para mim mesmo. Então, nesse atlas ele tem lá todas as 5 emoções básicas. Alguém aqui já viu aquele filminho infantil que tem... Esse mesmo. Que bom que vocês têm a memória melhor que a minha. O Divertidamente. No Divertidamente tem lá os 5 personagens, que são 5 emoções que estão lá dentro da cabecinha, né, da personagem principal. Esse filme, ele teve consultoria do principal nome das emoções no mundo, que é o Paul Ekman. O Paul Ekman, ele estuda emoções há uns 50 anos. E aí ele vai dizer que as emoções básicas que estão expostas em todas as culturas, independente de acesso à informática, acesso à inteligência artificial ou a recursos de mídia, são essas emoções. Então, se você for lá no Japão, uma pessoa que sofre uma perda de um filho, ele demonstra emoção e tristeza da mesma forma que uma pessoa na Índia, uma pessoa na Tailândia, uma pessoa no Brasil, uma pessoa nos Estados Unidos. Então, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo são emoções que elas são básicas. Em todas as culturas elas são expressas da mesma forma. Então é isso que ele vai dizer. E lá vai ter, para cada emoção, também formas de intervenção. Então isso é uma ferramenta para vocês terem aí para a vida, uma hora que vocês estiverem, olha, como que eu posso lidar melhor com a raiva? Como que eu posso lidar melhor com a tristeza? Lá tem esses recursos. E aí eu trouxe aqui só para vocês verem, por exemplo, quando a gente pensa em raiva. A raiva ela não é só raiva. Ela eu posso discutir, eu posso brigar, eu posso travar, enfraquecer, eu posso ficar ruminando o pensamento, eu posso insultar alguém, eu posso tentar reprimir ou suprimir, eu posso ser passivo-agressivo, eu posso gritar, vociferar, eu posso usar força física. Então, tudo isso aqui são respostas da raiva, respostas desadaptativas da raiva.
Então, cada emoção ela vai gerar diversas respostas no nosso organismo, na nossa forma de se comportar, na nossa forma de ser. Então, isso a gente vai ter para tristeza, isso a gente vai ter para alegria, isso a gente vai ter para o nojo, para todas essas emoções. Se a gente pensar em bases neurais, em pensar aí dentro do nosso cérebro, de forma muito simples, a gente tem um centro de emoções do cérebro, que chama o sistema límbico, e aí fora isso a gente tem o córtex pré-frontal, que é uma região bem aqui na frente. Essas regiões, elas são importantes na nossa regulação de inteligência emocional. Por quê? O sistema límbico é lá o centro das emoções. O córtex pré-frontal, ele é o nosso freio, ele é o nosso filtro. Sabe aquilo que a gente fala assim, nossa, pensei, mas não falei. Você pensou, mas não falou porque seu córtex pré-frontal funcionou, porque senão você teria falado. Embora tenha gente que a gente duvide assim, se o córtex pré-frontal está funcionando direito. Enfim, aí é uma outra conversa. Mas, como que descobriram que esse bendito córtex pré-frontal tem um funcionamento? Né? Lá em 1800 e tarará, porque é um dos casos mais importantes lá na neurologia. Um cara trabalhando numa mina, um trabalhador numa mina, e aí sofre uma explosão nessa mina e uma barra de ferro traspassa aqui, o olho dele sai aqui no crânio. É o Phineas Gage. Não sei se alguém já ouviu falar desse caso. E aí, incrivelmente, esse cara vai para o hospital e ele vai falando, e ele vai bem, e ele sem alteração significativa, né? Passa pelo médico e até então tudo bem, e ele sai como se nada tivesse acontecido. Com uma exceção. Quando ele chega lá no trabalho dele, percebem que o Gage já não era mais o Gage, ele era uma pessoa muito diferente. Ele tem alterações de personalidade muito específicas. E aí ele começa, se ele era lá, imagina lá o funcionário que você, o servidor que tem lá no trabalho, que é todo certinho, que chega no horário, que é organizado, que aquela pessoa que é exemplo, era o Gage. Quando ele sofre isso, esse acidente com a barra de ferro, que traspassa ali o córtex pré-frontal, ele começa a ser desorganizado, ser respondão, ser promíscuo, começa a ter vários problemas no trabalho, ele acaba sendo demitido, a família o abandona. E aí eles acabam descobrindo que então essa região do córtex pré-frontal era importante ali, que até então acreditava-se que era uma região que não tinha funcionamento nenhum, porque funcionalmente o Gage saiu andando. Só que com alterações muito específicas de personalidade. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando que o nosso córtex pré-frontal ele vai precisar funcionar bem como o nosso freio. Por que, por exemplo, adolescentes são mais desinibidos ou são mais avessos, pressupõem mais o risco, buscam mais esse tipo de aventura? Porque eles não têm, por exemplo, o córtex pré-frontal amadurecido. Então, para eles, é mais difícil regular, as emoções são muito intensas. Né? Se vocês lembrarem de vocês na adolescência, gente, tudo era uma catástrofe, né? Era tudo... Primeiro namoradinho, nossa, eu chorava que ia morrer, parecia. Né? Vocês devem se lembrar aí dessas situações que a gente passa na adolescência. E aí a gente vai amadurecendo e o córtex pré-frontal vai amadurecendo junto com a gente, né? No começo da vida adulta, ele já está ali mais amadurecidinho. Então, inteligência emocional também tem a ver com um pressuposto aí orgânico. E aí, por que a gente tem que, então, aprimorar essa bendita dessa inteligência emocional? Primeiro, para a nossa própria saúde física e mental. Como a gente conversou, a gente quer ter um mínimo, né, de ambiente agradável, de estar bem, de ter uma qualidade de vida adequada. Primeiro, por conta disso. Segundo, para a gente ter melhoria nas relações interpessoais e um tempo de qualidade. Como eu falei, a gente passa muito tempo trabalhando e muito tempo da vida. Quantos anos a gente precisa trabalhar para a gente aposentar, por exemplo? Não sei se daqui a aposentadoria vai existir ainda, mas enquanto ela existe a gente aposenta, a gente precisa trabalhar um bocado de tempo. Então é um bocado de tempo que eu posso ter de menos qualidade de vida se eu vou trabalhando, né, com relações que são muito conflituosas. Terceiro, para o nosso desempenho profissional e acadêmico, porque se eu estou bem, é natural que o meu desempenho acadêmico, o meu desempenho profissional, ele seja muito melhor.
porque eu preciso estar bem para produzir, né? Se eu não estiver bem para produzir, eu não consigo, né, ser efetivamente produtivo. Em quarto lugar, para uma liderança eficaz, né? Quantas pessoas aqui que talvez estão em cargos de chefia, né? E aí precisam de regulação da inteligência emocional para conseguir lidar em como resolver, né? Como solucionar conflitos, às vezes, no trabalho, entre os servidores. Então, para isso a gente precisa de regulação emocional também. Para ter uma empatia maior e para saber fazer uma leitura melhor do nosso ambiente. Então, a gente não pode esquecer o primordial. Nós trabalhamos com gente, com pessoas. Inclusive, a secretaria, nós trabalhamos para o Unisp, né? A Secretaria da Administração trabalham ao nosso favor, né? Para que nós estejamos também bem para trabalhar e lidar com o Unisp. A gente está lidando com gente o tempo todo, em todas as áreas que a gente está. E por último, porque aí a gente consegue tomar decisões de forma mais eficiente. Esse de forma mais eficiente seria de forma mais racional. Então, uma das coisas mais difíceis da vida é a gente tomar decisão. Porque se a gente toma uma decisão, a gente sempre vai pensar se aquela outra não seria melhor. E aí, se a gente tomasse a outra, iria pensar se essa decisão teria sido diferente. Fizeram um estudo, é tão difícil decidir, que eles fizeram um estudo em um supermercado. E eles colocaram lá na prateleira milhares de geleias. Vários tipos de geleias, e as pessoas tinham que ir até essa prateleira e escolher um tipo de geleia. Só que tinha geleia de jabuticaba, de amora, de morango, de abacaxi, de pimenta, de tanta coisa. O que vocês imaginaram que aconteceram na hora que as pessoas iam escolher uma geleia? Desistia, porque escolher é sofrimento, é sofrido, eu não quero escolher, não quero ter que ter essa escolha, né? E aí eles tiraram então aquele monte de geleia e colocaram 3 geleias. O que vocês imaginam que aconteceu? Subiu a quantidade de vendas, porque tirou o fator do sofrimento. Fazer escolhas é sofrido. Então, quando a gente tem uma melhora na inteligência emocional, a gente consegue fazer escolhas mais adequadas, porque a gente consegue ponderar melhor os prós e os contras racionalmente. Então, por isso que a gente precisa desenvolver inteligência emocional. E aí eu vou passar um vídeo para vocês, para a gente começar a conversar sobre a questão da comunicação. Né? É um vídeo que ele fala sobre uma série, né? E aí tem um trecho dessa série, é um casal conversando, e aí fala um pouco sobre como eles se comunicam. Então a gente vai ver a interação deles, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Não é demais? Agora diga que a ama. Eu te amo. Ai, eu também te amo, querido. Uma salva de palmas para eles. Meu bem, esquece os $400. Tem muita gente aqui. A gente Não, Michael, não. Ora, não tivemos a chance de conhecer o casalzinho tão falante. Como se chamam? Jay e Michael Caio. E como descrevem o relacionamento de vocês? Olha, doutor, nós somos o casal mais feliz do mundo. Eu não sei porque nós estamos aqui. Então, querem dizer que o relacionamento de vocês é praticamente perfeito? É o que queremos dizer. Bom, eu tenho algo importante a lhes dizer. Não existe um relacionamento perfeito. Negar isso é não enxergar a realidade. Não gosto de você. Isto é bom. Isto é excelente. Você está sendo sincero. E tem razão de não gostar de mim. Eu não sou seu amigo. Sou o homem que vai trazer a verdade aos seus relacionamentos. Vocês dois, venham até aqui. Anda, Michael, vamos provar o quanto somos felizes. Eu não vou fazer meu isso, amor. eu não quero. Michael, você está com medo de alguma coisa? Tem alguma fraqueza que não queira expor? Olha, eu não tenho nenhuma fraqueza. Então aceite o desafio. Venha até aqui e teste a intensidade do seu relacionamento. Vem. Muito bem, venham aqui. Sentem-se. Bem, a chave do sucesso de um relacionamento é a capacidade de se comunicar sinceramente e de aceitar críticas com o coração aberto. Por favor, olhem um para o outro agora. Tá. Oi.
Olha, doutor, vai perder a sua credibilidade. Estamos apaixonados. Isto é o que todos afirmam. Agora, ouça tudo que o parceiro disser e você faça o mesmo com ela. E repita a frase: eu posso aceitar isto e meu coração continua aberto. Só isso? Só isso. Tá bom. Vai ser moleza. Ok, vamos começar por você, Michael. Eu quero que olhe bem para Jay e aponte o que você não gosta na sua esposa. Olha, pra falar a verdade, ela é a imagem da perfeição. E não há nada que eu não goste no meu bombonzão. É mesmo? Bem, eu estou percebendo que não acredita verdadeiramente que essa suposta relação fantástica seja forte o bastante para suportar pequenas críticas. Não se amadurece sem riscos! Continua. Amor, continua, eu suporto. Se pensar bem, se realmente se concentrar, eu sei que vai lembrar de alguma coisa, vai? Tá bom. Vai. Vamos fazer o jogo, Jay. Então tá. Não gosto das calças que está usando. Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Ótimo, sua vez. Eu não gosto do casaco que ele está usando. Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Então tá. Tá bom. Vamos aprofundar os comentários. Aprofundar, né? Ah, tá bom. Às vezes você ronca à noite e eu me sinto dormindo com um urso babão. Bom. Eu posso aceitar isso e o meu coração continua aberto. Eu não suporto quando você usa o fio dental e deixa ele jogado na pia. É fedorento. Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Agora a coisa está esquentando. Vamos aprofundar mais. Mais, sim. Às vezes você é muito agressiva. Isto me castra. Eu me sinto na companhia de um homem. Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Às vezes os seus olhos esbugalhados me causam arrepios. Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Às vezes, o roçar das suas coxas quando caminha faz um som que deixa meus cabelos eriçados. Que cabelo, seu porcateiro! E devia estar acostumado com esse som, já que as coxas da anta da sua mãe roçam o tempo inteiro. Eu posso aceitar isso e meu coração continua aberto. Então, qualquer semelhança é mera coincidência. Às vezes, algumas discussões nossas, elas começam de forma até correta, né? A gente tenta começar aí de forma leve e a coisa vai escalando. Quando você vê, virou uma super agressão, virou, né, algo muito desadaptativo. E aí, quando eu pensei nessa palestra, eu não consegui imaginar um exemplo melhor do que esse. Então, vamos pensar, então... É óbvio, né, que a comunicação deles aí é extremamente inadequada. Vamos pensar, então, uma das coisas importantes. Tem um estudioso que ele estuda principalmente casais, se chama John Gottman. Ele, na verdade, é um psicólogo e matemático e ele estuda predição de divórcios. E aí, uma das coisas que ele observou entre os casais é que quando os casais começavam uma discussão, a partir do 3º minuto, essa discussão ela não era mais produtiva, se ela ia escalonando. Então, o mais importante seria interromper para conversar num outro momento. Por quê? Como que ele fez esse estudo? Ele chegava até os casais que tinham tido uma conversa e aí ele quantificava ao final tudo aquilo que aqueles casais se recordavam sobre o que o outro havia dito. Com outro grupo de casais que havia tido uma discussão, ele, ao final da discussão, quantificava tudo aquilo que o outro tinha ouvido e compreendido do que tinha dito. A partir do 3º minuto de discussão, percebeu-se que eles não conseguiam mais compreender ou ouvir o que o outro tinha para dizer. Então, a partir de um determinado momento, dada a nossa, eleva a pressão arterial, eleva o batimento cardíaco, eleva os nossos ânimos, exaltam-se os ânimos, as pessoas não conseguem ouvir e compreender o que a gente está falando. Então, a gente pode se esguelar de falar que a gente só vai estar produzindo mais discussão e não resolutividade.
Então, o ideal, eu falo que seria, às vezes, você ter esses relógios que chegam mensagem, você ter um timer, né? A hora que começou a discussão, você aperta, né? Deu 3 minutos, se o negócio tá entornando o caldo, devia ter aquele que... Vocês já viram aquela pulseira? Que fala assim, se ele dá um choque se a pessoa estiver estressada. E aí tem uma pessoa tudo preta, já queimada. Tinha que ter um negócio desse, para ver se a gente parava, né? Interrompia antes que a discussão se tornasse pior. Por quê? O outro não vai conseguir compreender. Se ele compreender, não vai ser de maneira adequada e ele não vai ter resolutividade. Então, deu 3 minutos de conversa e as coisas ficaram muito pior, não adianta tentar contornar. Cada um vai ter a sua verdade e vai morrer com a sua verdade. Então, é uma sugestão aí para vocês que têm, às vezes, dificuldade de relacionamento, dificuldade aí em casa, ou mesmo com os colegas de trabalho, é uma forma aí da gente tentar driblar isso. E isso é uma questão orgânica mesmo, as pessoas não conseguem compreender. Então, importante lembrar. E aí, o que é, então, comunicação assertiva? Se a comunicação deles foi completamente inadequada, o que é a comunicação assertiva? É eu conseguir expressar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Isso precisa ser de forma clara. Esse de forma clara, sabe quando... E aí eu vou falar uma coisa que é muito característica de gênero, mas porque hoje ainda o é. Sabe quando o marido pergunta assim, por que você tá bravo? E a mulher já com uma tromba desse tamanho aí só responde assim, você sabe o que você fez. De praxe, geralmente acontece isso. E às vezes a pessoa realmente não sabe o que fez. Né? Então a gente precisa comunicar os nossos sentimentos de maneira clara e adaptativa, né? Sem ser agressivo, sem ser passivo e sem ser manipulador, né? Então vamos tentar aí ver algumas formas de comunicação que não são adaptativas. E aí eu vou pedir para vocês, de forma muito respeitosa, que eu sei que as pessoas que trabalham, que convivem com vocês podem em algum momento identificar e em algum momento vir à mente e falar, nossa, isso parece fulano, isso parece ciclano. Eu vou pedir para que vocês não comentem com os colegas, né? Como uma forma de internalizar mesmo isso, como uma reflexão. Então, a primeira forma de comunicação inadequada é a comunicação agressiva. Então, toda criança que ela é agressiva, ela de alguma forma está recebendo agressividade. A gente só não sabe ali permear onde, geralmente é no próprio lar. Então, o ciclo de agressividade, ele não termina, ele não se esgota. Então, às vezes a gente recebe lá tantas crianças agressivas ou tantas pessoas agressivas, mas que vieram aí de construções de agressividade. Ou de passividade. E aqui o exemplo que eu trouxe não foi de uma comunicação passiva, mas foi de uma pessoa passiva, né? A Mônica fala assim, mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? E o Cebolinha lá fazendo a faxina. Adivinha? Por que não quer? Né? A gente sabe que a relação da Mônica e do Cebolinha sempre foi uma relação muito conflituosa, da Mônica ficar lá com o coelho e bater no Cebolinha, né? Ela sempre foi bem agressiva. Comunicação passivo-agressiva. Esse aqui pode ser que vocês se lembrem de alguém, mas vocês se lembram e guardam para vocês. E aí alguém fala assim, eu não sou passivo-agressivo, ao contrário de algumas pessoas que eu conheço. Talvez a gente já deve ter escutado isso. Ou comunicação manipuladora. Vamos, por que você não expõe os seus sentimentos? Ai, mas eu tenho vergonha de falar o que eu sinto, né? Ridículo, eu sou uma pessoa qualificada, né? Lembre-se disso. Ele, tá bom. Ele abre a cabeça dele, abre o coração, fala tudo que ele sente, o outro. Credo, que sentimentos horríveis. Né? Como que você conseguiu chegar nesse estado? Nossa, você devia ter vergonha disso. O outro, mas eu tenho, né? Então, aquela pessoa que se faz de compreensiva para manipular uma situação, depois faz um juízo de valor, de julgamento, daquilo que a gente falou. Comunicação logorreica ou verborrágica. Às vezes, a gente tem a compreensão inadequada de que a pessoa que se comunica bem é a pessoa que fala muito. E aí, minha mãe tem uma expressão, que talvez as mães e as vós de vocês devem ter, que fala assim, que fala muito da mão de a cavalo. Não sei se vocês já ouviram isso. Por quê? O que isso significa?
que falar muito, ser logorreico, né, ou ser verborrágico, é uma forma de inadequação. Porque você imagina essa pessoa num cinema. E aí que eu tenho que ficar quieto? Ou imagina em situações, um velório, né? Ou imagina outras situações. Então, saber se comunicar bem é saber fazer a leitura do contexto e me comunicar a partir daquele contexto. Então, se comunicar bem, vamos pensar em um vendedor, que ele fala. É ótimo para a profissão dele que ele seja um bom falador, um bom arguidor. Só que se eu pego um cliente que é mais quieto, que é mais tranquilo e ele quer que fale menos e demonstre mais, às vezes, um conhecimento técnico, ou que seja, ou procurar algo específico, isso pode irritar até a pessoa e a pessoa deixar de comprar, né? Se a gente lida com um vendedor assim. Que outra forma de comunicação? Comunicação monopolizadora, pode falar. Muitas vezes também as pessoas que falam acabam perdendo o que querem falar, né? Que fala. Sim, é a comunicação, nós vamos falar da comunicação arborizada e da comunicação prolixa. É que acontece mesmo, com a pessoa que acaba falando muito. A gente vai falar desse também, bem lembrado, perfeito. Comunicação monopolizadora. Vocês já conversaram com pessoas que sou eu falando de mim, ou eu mesmo e a Irene? Porque assim, não tem espaço para você falar como você se sente. A outra pessoa fala sobre as demandas dela. E às vezes a gente está com um problema, está com uma ansiedade, uma angústia, a gente não consegue uma brechinha para falar. E a hora que você vai falar, a pessoa, nossa, tô atrasada, tô com pressa, peraí que depois a gente conversa melhor, tchau. E aí a pessoa vira as costas e fala assim, nossa, fulano fala, né? E são duas pessoas que estão ali. Então tá lá o quadrinho, né? Nossa, não acredito, me deram tanto trabalho, isso é impossível. Não é de se admirar, tá todo mundo cansado, né? Será que eles pelo menos pensaram na gente? Obviamente que... E tá ali, falando, e a outra só tá ali pensando, meu Deus do céu, como fala, como é que eu sumo daqui, como que eu desapareço, né? Tentando cavar um buraco no chão e sair correndo. Aí esse é o que a amiga falou, da comunicação arborizada ou desorganizada. Então imagina que a pessoa vai falar que ela foi no mercado. Aí ela fala, olha, eu fui no mercado hoje. Então, eu fui no mercado hoje, tinha tanto trânsito na Avenida Paulista. Então, na Avenida Paulista, você sabe que tem um prédio lá, que foi construído em 1920? Menina, e eu tava no trânsito, passou um carro branco, mas eu queria tanto ter aquele carro branco, que era tão diferente. E aí, eu passei e tinha um cachorro caramelo. Mas o cachorro caramelo, você acredita que ele não deu bola pra mim? E geralmente, cachorros caramelos, eles gostam das pessoas. E era um vira-lata caramelo tão bonitinho. E, eu tenho que comprar ração pra mim. E ela nunca chega no que ela foi fazer no mercado. Uma comunicação que ela vai se arborizando, daqui a pouco você não sabe mais nem o que era a conversa inicial. Comunicação arborizada. Outra comunicação, prolixa. É a mesma pessoa que está indo no mercado. Essa pessoa não chegou no mercado ainda. É a mesma pessoa que está indo no mercado. Fala assim, então, que eu estou indo no mercado? Então, mas meu pai, ele era dono de supermercado na década de 70, e eu lembro que na época a gente era o cruzeiro, e a inflação era não sei o quê, e ela começa com esse pensamento arborizado, ela chega, a diferença desse aqui, do arborizado, para o prolixo, é que o prolixo uma hora chega. Só que ele chega, assim, muito tempo depois. Eu tenho um marido que ele é extremamente prolixo. E aí, às vezes, ele começa a contar e vai me causando uma ansiedade, porque ele começa a contar nos mínimos detalhes. E aí eu falo, tá bom, Misa, mas qual que é a parte que você quer falar? Isso eu já sei, qual que é a parte que você quer falar? Eu acabo não conseguindo ter a paciência de ouvir. É difícil a gente ouvir pessoas prolixas. Então, as pessoas, às vezes, precisam treinar, serem mais objetivas, né? Serem mais claras. Então, essa é a comunicação prolixa. Esse outro aqui, gente, nessa prefeitura não tem nenhum documento assim. Vocês podem escolher qualquer letra ou qualquer número. Falem pra mim uma letra e um número. Fala, Marcinho, uma letra e um número pra mim. Não, aqui. Ela já tá fazendo o sorteio, falou 32. O meu é 30, Márcia. Vamos lá. A4.
A4, cadê? A4. Fala mais uma letra. A, 4, B. Alguém fala C ou D? D e depois C, então. Então, A4. No entanto, não podemos nos esquecer que B, a constante expansão da nossa atividade. D, das provas pressupõe em função das múltiplas inteligências. C, auxilia a preparação e a composição. Gente, quantos documentos que a gente pega da prefeitura que fala, e não fala nada, porque você não faz ideia do que a pessoa está pedindo. Você tem que ler, você tem que reler, você fala, Jesus Cristo, mas o que a pessoa está querendo falar? Então, esse quadrinho, se vocês pegarem qualquer letra, qualquer número, eu vou falar muita coisa sem falar nada. Na faculdade, a gente chamava isso de encher linguiça. Não sei se vocês ainda conhecem por esse termo, mas era o termo que eu conhecia. Então, eu estou lá. Caros colegas, a completude dos estudos efetuados nos obriga à análise interdisciplinar das posturas e atribuições dos órgãos dirigentes. Gente, o que eu falei? Nada. Então, falar muito não significa falar adequadamente. É uma fala completamente vazia. Então, a gente também tem que tomar cuidado com os nossos documentos escritos. E aí, a comunicação não verbal. Né? Meu mestrado foi em comunicação não verbal, então é uma área que eu gosto muito, não posso deixar de falar. Então, imagina lá a pessoa que falou assim, lá da comunicação passivo-agressiva, eu não faço isso diferente de certas pessoas. E aí ele faz aquele olhar, assim, que aqui a bolsinha do olho falta pular para fora, né? Que é a expressão de raiva. Né? Ou então a mulher que está lá, por que você tá bicuda? Não tô bicuda. Tá com a cara completamente fechada. Ou, qual que é seu... Por que você tá assim, você não tá receptivo? A pessoa tá uma ostra fechada. Tá com o braço cruzado, a perna cruzada, encolhida. Não sou uma pessoa fechada. Não, imagina. Super receptiva, né? Super aberta. Então, a gente tem que prestar atenção nas nossas questões da comunicação não verbal. Porque, inclusive, elas influenciam como a gente se sente. Tem uma pesquisadora que ela chama Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela fez um estudo sobre como o nosso comportamento não verbal interfere na forma como nós nos sentimos. E aí, o que ela pedia? Para que as pessoas ficassem em posição encolhidinhas, né, em posição de vulnerabilidade, encolhidas, por 1 minuto, e depois pedia para que elas ficassem em posição de poder. Ela é pesquisadora das posições de poder no mundo, né? Então falava para ficar na posição lá da Mulher Maravilha. Por 2 minutos, não era 1 minuto. E aí ela feria ao final o nível de cortisol no organismo. Cortisol é o hormônio do estresse. E o nível de testosterona, que é o hormônio da dominância. E ela descobriu que quando as pessoas estavam em posição de poder, a testosterona aumentava e o cortisol diminuía. Então, aumentava a dominância e diminuía o estresse. E quando as pessoas estavam lá encolhidinha, aumentava o cortisol e diminuía a testosterona. E, consequentemente, ela levou essas pessoas para uma situação de entrevista de emprego. E as pessoas que tiveram um aumento de cortisol e diminuição da testosterona, que é a questão da autoconfiança, da dominância, elas se saíram muito mal. Enquanto as outras pessoas que ficaram lá 2 minutos em posição de poder se saíram muito melhor na entrevista. Então, a forma como a gente se comporta também interfere na forma como a gente se sente. Se a gente ficar lá encolhido, de cabeça baixa, né, com o corpo baixo, é muito mais difícil a gente se sentir melhor. Então, às vezes, a gente precisa até regular a nossa postura e também regular a nossa postura para a nossa forma de se comunicar. Entendemos o que não fazer, vamos pensar então o que fazer, porque só punição não ensina comportamento, né? Não vou falar aqui sobre vocês o que não fazer. Então, primeira coisa, a regra da comunicação assertiva: ser claro e direto. Fala o que você precisa, sem rodeios, sem ficar... E o ser claro e direto não significa ser agressivo. Eu posso ser claro e direto sem ser agressivo. Você já viu aquelas pessoas que às vezes falam assim: porque eu falo mesmo, eu falo a verdade.
Mas tem 1 milhão de formas da gente falar a verdade, né? Não necessariamente a verdade ela precisa doer no outro, né? Às vezes a gente precisa pensar em formas aí de comunicar um pouco melhor. Outra forma da gente falar, ao invés de acusar, apontar o dedo, falar como a gente se sente. Então, por exemplo, se uma pessoa fala, se eu falo assim: ai, Márcia, você me tratou mal a hora que eu cheguei. Tô apontando, ela não me tratou mal não, tá, gente? Ela me tratou super bem, assim. Aí eu tô apontando pra Márcia, falando ali da Márcia. Agora, se eu falo: Márcia, a hora que eu cheguei, você não me cumprimentou. Aí eu me senti tão chateada. Eu estou falando de como eu me senti. Qual que é a possibilidade do outro criar empatia comigo e mudar a postura dele? Eu apontando o dedo ou eu falando como eu me sinto? É muito mais fácil do outro se eu falar como eu me sinto, porque se eu apontar o dedo, aí eu vou entrar no embate, o outro também vai ficar num cabo de guerra. Né? Manter o contato visual e a linguagem corporal adequada. E o contato visual, tem formas da gente ter o contato visual. Vocês sabiam que a gente pode ser invasivo com os olhos? O que significa, por exemplo, se eu ficar fazendo assim? Em 1 minuto fica insustentável, né? Então, o olhar para o outro, eu olho para o outro, eu desvio o olhar, eu não fixo o olhar, eu não encaro a outra pessoa. Porque se eu encarar a outra pessoa, eu estou invadindo o espaço dela, invadindo a zona íntima dela, eu estou intimidando, né? Até animais fazem isso. Outra coisa que a gente pode fazer, tem primatas, por exemplo, quando eles têm um conflito, quando eles têm uma briga, eles, para se aproximarem um do outro, eles olham e eles fazem uma expressão sutil de sorriso, que significa: tá ok, você pode se aproximar, eu não vou te pegar pelo pescoço. Em linhas gerais é isso que eles querem dizer. Então, quando alguém passa por nós num corredor e a gente olha e sorri e acena a cabeça, a gente traz um sentimento para aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa está ali passando por nós e a gente faz isso aqui, com a cara fechada, a gente vai trazer outro sentimento para a pessoa. Então, a gente pode ser invasivo até na forma da gente olhar. Opa! Escutativa. Aí vai uma pergunta: será que a gente escuta o outro para ouvir o que o outro tem a dizer? Ou será que a gente escuta o outro para responder? Às vezes a gente está escutando o outro na nossa cabeça, maquinando aquilo que a gente vai responder de embate para o outro, e não para ouvir genuinamente o que o outro tem a dizer. Evitar julgamentos ou críticas. Então, evite expressar julgamentos ou opiniões sobre as ações da outra pessoa. É aquilo que eu disse, fale como você se sentiu. E não exprimir o julgamento daquilo que aconteceu. Né? E ao invés disso, né, se concentra nos fatos e como você se sente. Aprender a dizer não de maneira respeitosa. Então, estabelecer limites para algumas pessoas é extremamente difícil. Até eu faço uma brincadeirinha, uma analogia, que às vezes ajuda a gente a aprender a dizer não. Vocês sabem a diferença de autossacrifício e altruísmo? Ou já ouviram falar? Altruísmo vocês já ouviram falar, né? Altruísmo é o contrário de egoísmo. Quando eu faço tudo em prol de mim mesma, eu sou egoísta. Quando eu faço em prol do outro, eu sou uma pessoa altruísta, certo? E aí, quando que esse altruísmo ultrapassa? Imagine que eu tenho lá um prato de comida e alguém está passando na rua, acontece direto isso com a gente no consultório na rua, porque as pessoas estão em privação. A pessoa pede lá o nosso prato de comida. Se eu tenho 2 ou se eu posso dividir, tudo bem. Tá tudo bem eu ser altruísta. Agora, se eu vou trabalhar o dia inteiro e vou ter que ficar com fome, eu não posso dar o meu prato de comida, que aí é um auto-sacrifício. Aí eu estou me prejudicando em detrimento de atender a necessidade do outro. Então, isso é um auto-sacrifício. A gente não pode se auto-sacrificar, porque se a gente se auto-sacrifica o tempo todo, a gente vai se aniquilando, e de repente a gente não tem mais o que dar, né? Porque a gente vai ficando esgotado. Praticar calma e serenidade. Então, lembra lá da regra dos 3 minutos.
as coisas se tornaram muito intensas emocionalmente, para, respira. O simples fato de respirar parece, gente, uma besteira, mas causa diferença no nosso organismo. Quando vocês forem respirar, coloquem assim, eu acho que eu fiz com a outra turma que estava na outra palestra. Coloquem assim a mão na barriguinha, a gente vai testar. Vamos ver se vocês estão ansiosos aí. Arruma uma posturinha corporal na cadeira. Aí a gente coloca a mão assim na barriga, nós vamos inspirar. Quem vai encher é a barriga, tá? Não é aqui o peito, é a barriga. Então eu vou encher a barriga e depois nós vamos soltar devagarzinho. Nós vamos encher contando em 4 e soltar contando em 8. Então inspirou, encheu a barriga, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De alguém o ar acabou antes? Olha os ansiosos, tá vendo? Acabou tudo o ar antes, tem que treinar mais. Fazer isso várias vezes. Nem que seja 10 minutinhos, 5, só para respirar. A hora que a gente faz isso, a gente já diminui o batimento cardíaco, já vai voltando, então isso vai ajudar a gente a se acalmar. A gente fez isso aqui uma vez, mas a gente tem que fazer isso com frequência, né? Evitar generalizações quando a gente está numa discussão, num conflito. Então, não utilizar termos como sempre ou nunca. Você sempre faz isso, você nunca faz isso, né? São termos que a gente precisa evitar, porque não é verdade. Toda vez que a gente usa sempre ou toda vez que a gente usa nunca, salvo raríssimas exceções, a gente está fazendo uma generalização. Ofereça feedback construtivo. Então, como que a gente oferece feedback? Olha, fulano, o que você fez? Você fez isso aqui, que foi bacana, que foi legal, eu gostei. E aí você introduz o que você precisa alterar. Olha, mas eu acredito que tal coisa você precisa melhorar, que isso aqui poderia ser diferente. E a gente propõe, às vezes, alguma solução. Será que é possível fazer dessa forma, assim, assim, assado, e não dessa outra forma? É uma forma da gente construir um feedback que seja construtivo, porque só a crítica por ela mesma também não muda o comportamento. Lembrando que as discussões, elas visam mudança de comportamento, senão são só discussões mesmo e só causam mais sofrimento para nós. Então, se não visa mudança de comportamento, só vai nos trazer sofrimento. Reforce positivamente. O que é reforçar positivamente? O colega fez alguma coisa legal? Gente, não vai doer contar que foi legal o que o colega fez. Pelo contrário, a frequência daquele comportamento dele fazer coisas legais, vai aumentar. Então, quando vocês querem que o colega leve mais vezes bolo, você chega nele e fala: eu adorei que você levou o bolo, muito obrigada. E nem hoje de manhã aconteceu algo, eu levei um bolo de manhã, e aí foi engraçado que o médico nosso falou assim: Tara, obrigada por trazer o bolo, mas ele não come porque ele é vegano. E aí eu falei: mas esse você não come? Ele: não, mas eu tenho que agradecer. O que ele fez? Ele reforçou positivamente. A frequência do meu comportamento de levar bolos, ela aumenta à medida que eu sou reforçada positivamente. Então, colegas, se o colega é bacana com você, faz coisas legais, a gente precisa reconhecer isso. Treine e pratique. Então, a gente treina e pratica no dia a dia, e a gente pode treinar isso na nossa própria cabeça. Ou treinar fazendo como se fosse um teatro. Senta mesmo você com você mesmo em frente ao espelho e tenta falar, para ver se soa de modo agressivo, para ver se soa de modo inadequado, para ver se soa passivo-agressivo. Tenta ali conversar você com você mesmo no espelho. Às vezes a gente tendo um espelho na frente, a gente fica mais inibido e fala: nossa, verdade, eu não percebia que eu me comportava desse jeito ou que eu fazia isso. Aprenda com experiências anteriores. Então, todas as experiências que a gente vai tendo, o conhecimento, eu sempre falo isso, o conhecimento ele é cumulativo. Então, não é a gente aprende alguma coisa, isso reseta, eu tenho que aprender de novo, reseta. Não, a gente vai acumulando ao longo do tempo experiências e vai aprendendo a funcionar melhor. Então, se em uma situação eu não conseguir gerenciar de maneira adequada, utilize uma próxima vez para então agir de maneira diferente. Tenho certeza, os slides vão ficar disponíveis para vocês. Tenham ali os slides por perto, releia de vez em quando para vocês lembrarem dessa conversa, das formas de se comunicarem, de como se comunicarem melhor. Então é uma forma que pode auxiliar. E por último, finalizando, e aí se vocês quiserem fazer perguntas podem fazer também,
Conversem. E aí eu queria deixar essa frase para vocês. Mas conversem sempre. E conversem sobre tudo. Porque o silêncio, eles são pedras. Pedras se tornam muros. E muros dividem. Certo? Então, muito obrigada. Tentei ser o mais breve possível para ninguém dormir. Eu fico no próximo programa.